Perigosos, nefastos e verdadeiramente aterrorizantes. Hoje vamos mergulhar em um mundo obscuro e explorar quem são os homens mais temidos e perigosos que ainda estão vivos, espalhando medo e influenciando a vida de milhares ao redor do mundo. Entre eles estão psicopatas sem escrúpulos, chefes de estado extremamente perigosos, líderes de seitas e até cybercriminosos imparáveis. Tudo isso aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com um homem do México que, como chefe de cartel, tem mantido o país em suspense por anos. Porém, nesse caso, a gente não tá falando do notório El Chapo, que é considerado o maior traficante de todos os tempos e que hoje está preso nos Estados Unidos, mas de um homem que supostamente é ainda mais brutal, Nemésio Rubén Oseguera Cervantes, também conhecido como El Mencho. El Mencho é, desde a prisão de El Chapo, a pessoa mais procurada do México, pois ele aterroriza o país com ataques brutais e uma violência inimaginável. Atualmente, tanto os Estados Unidos quanto o governo mexicano oferecem 10 milhões de dólares por informações que levem à prisão de El Mencho. Mas o que o torna mais perigoso do que outros chefes de cartel mexicanos? Ao contrário de outras gangues que costumam se mostrar acessíveis e até constroem escolas e hospitais em algumas comunidades, seu grupo, o Cartel Jalisco Nueva Generación, espalha medo e terror na sociedade mexicana. Seu cartel é equipado como o exército de um pequeno país. Os funcionários de El Mencho também eliminam de forma brutal mulheres e crianças inocentes de supostos rivais. Um caso especialmente chocante ocorreu em 2015, quando os homens de El Mencho sequestraram um homem e seu filho e os incendiaram com explosivos. Ações como essa chocam até mesmo os antigos chefes de cartel, razão pela qual eles não querem se envolver com El Mencho. O próximo da nossa lista também é um homem do México, mas ele não tem nada a ver com cartéis. Seu nome é Andrés Mendoza e ele se tornou perigoso devido a um filme, o thriller O Silêncio dos Inocentes. Esse filme inspirou Mendoza a partir de 1991 a caçar jovens mulheres que conhecia nos bares de sua cidade. Todas elas sofreram um destino cruel. Mendoza era açougueiro e usava suas habilidades em suas vítimas assim que as atraía para sua casa. Por mais de 30 anos, Mendoza atuou dessa forma sem ser descoberto e tirou a vida de dezenas de jovens mulheres. Ninguém suspeitava que ele estivesse envolvido, já que ele parecia muito amigável e bondoso. Ele era até membro honorário do conselho da cidade. O mais perturbador é que Mendoza não apenas desmembrava suas vítimas como um açougueiro, mas também se apropriava delas. Quando foi finalmente preso em 2021, foram encontrados mais de 3.700 ossos em sua casa, e ninguém sabe quantas vítimas ele realmente teve, pois houve vários casos de desaparecimento na região que não puderam ser claramente atribuídos a ele. Atualmente, Mendoza está na ala de segurança máxima de uma prisão mexicana. Keith Raniere atua em uma área completamente diferente, mas isso não o torna menos perigoso. Raniere, que supostamente tem um QI de 178, trabalhou por muito tempo como empresário e coach psicológico nos Estados Unidos. No entanto, isso era apenas uma fachada. Sua empresa de autoajuda, que se dirigia principalmente a jovens mulheres, era estruturada como uma seita, centrada em torno dele. Ele recrutou inúmeras mulheres que eram forçadas a viver com ele e eram mantidas em quartos secretos como animais. Elas tinham que estar à disposição dele para atividades íntimas 24 horas por dia e até eram marcadas com suas iniciais. Durante anos, ele manteve seu próprio sistema de escravidão, no qual nenhuma resistência era tolerada. As jovens estavam completamente isoladas do mundo exterior e, consequentemente, 100% dependentes dele. Em 2018, o sistema foi descoberto e Raniere foi condenado a 120 anos de prisão por tráfico humano.
Até hoje, inúmeras pessoas tremem ao ouvir seu nome. Mas não apenas chefes de gangues e pessoas comuns podem ser extremamente perigosos. Políticos também podem causar medo e terror aos olhos de muitos. Um dos exemplos mais extremos é Isaías Afewerki, o governante da Eritreia, no leste da África. Desde que assumiu o poder em 1993 e não houve mais eleições desde então, ele transformou a Eritreia em um dos países mais aterrorizantes do mundo. Em vários aspectos, como liberdade de imprensa, a Eritreia ocupa o último lugar do mundo, até atrás de países como o Afeganistão ou a Coreia do Norte. Outras questões de direitos humanos praticamente não existem. Todos os anos, de acordo com a Anistia Internacional, incontáveis pessoas são detidas sem motivo e nunca mais aparecem. Além disso, qualquer pessoa pode ser convocada para o serviço militar sem aviso prévio, onde, segundo alguns relatos, não é treinada para ser um bom soldado, mas sim forçada a realizar trabalhos escravos sob condições de vida terríveis. O país está economicamente arruinado e principalmente os jovens desejam fugir. Para muitos, a Eritreia é uma versão ainda pior da Coreia do Norte, razão pela qual Isaías Afewerki é considerado um dos presidentes mais perigosos do mundo. Outro que também provoca medo em governos, serviços secretos e militares é um canadense cujo nome completo não é conhecido. Ele é apenas chamado de Vali e, na verdade, é um programador e pai de família normal. No entanto, ele tem um outro lado que tem deixado principalmente soldados russos aterrorizados desde 2022. Vali é considerado o melhor sniper vivo do mundo e foi contratado pelo exército ucraniano há 2 anos. Antes disso, ele havia atuado em lugares como Afeganistão e Kurdistão para combater células terroristas. Aparentemente, ele conseguiu atingir alvos a mais de 3 quilômetros de distância, o que é extremamente difícil até mesmo para os melhores snipers. Contudo, a vida cotidiana não é fácil. De acordo com informações ucranianas, ele elimina entre 40 e 60 soldados russos a grandes distâncias todos os dias. Isso o torna atualmente um dos soldados mais perigosos e também mais procurados do mundo. O próximo homem fez coisas inacreditáveis e há décadas não pode ser capturado. E isso apesar de que atualmente 5.000 soldados estão apenas em sua busca. Seu nome é Joseph Kony e ele semeia medo e terror desde 1987 em Uganda, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Naquela época, ele fundou um grupo rebelde com o qual pretendia estabelecer uma espécie de Estado teocrático baseado nos 10 mandamentos, com ele como a figura central de poder. Para isso, ele não apenas atacou a população civil inocente, mas também sequestrou 60.000 crianças, que foram então treinadas como soldados. Ele também não hesitou em eliminar altos generais de suas tropas, sempre justificando isso com o suposto desejo de Deus. Desde 2005, os países vizinhos de Uganda enviaram 5.000 soldados para encontrar Kony. No entanto, ele permanece escondido, sendo suspeito de se encontrar no Sudão, sob a proteção do governo local. No total, há 12 acusações contra ele por crimes contra a humanidade e 21 acusações por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional de Haia. Portanto, não há homem na África que represente tanto perigo quanto Joseph Kony. Agora a gente vai falar de Alexander Zaltastanov, um homem da Rússia que, embora seja considerado muito perigoso, desempenha um papel muito especial por esse motivo. Ele é amigo e confidente de Vladimir Putin. Nos anos 80, ele fundou um dos primeiros clubes de motoqueiros da Rússia, com o qual inicialmente se ocupava de atividades normais, como a organização de segurança em shows. Após uma breve estadia em Berlim, sua visão de mundo mudou radicalmente. Ele começou a se tornar um nacionalista russo feroz. Ele é um grande fã de Joseph Stalin, apoia a invasão da Ucrânia e desde 2015 atua na Rússia e na Ucrânia contra críticos de Putin. Essa proximidade com o presidente russo também fez com que ele fosse classificado como extremamente perigoso por países ocidentais,
sendo alvo de numerosas sanções. Na Rússia, no entanto, isso não parece afetar Alexander. Ele ainda lidera seu clube de motoqueiros, os Lobos da Noite, com mão de ferro, e não hesita em usar a violência contra seus adversários. Ninguém na Rússia quer se meter com ele. Mas na internet também existem pessoas que representam um perigo gigantesco para muitos. Até hoje, as grandes corporações ficam aterrorizadas ao ouvir o nome Michael Kalsi. Ele é considerado um dos hackers mais perigosos do mundo. Kalsi, que aprendeu a programar sozinho no Canadá quando era criança, causou no ano 2000 talvez o maior hack da história. Com apenas 15 anos, ele atacou servidores de empresas como Yahoo, CNN, eBay e Amazon, levando essas plataformas a ficarem fora do ar temporariamente. Na época, acreditava-se que ele havia causado um prejuízo de mais de $1 bilhão. O mais extraordinário é que na época, Michael Kalsi usou um computador comum para isso. Ele foi preso, mas agora, como adulto, ele se tornou uma lenda entre hackers e, ao mesmo tempo, um palestrante. Através de sua própria empresa, ele também ajuda outras empresas a protegerem seus sistemas. Ao mesmo tempo, ele é frequentemente visto em eventos de hackers e se tornou um ícone nesse meio. Por último, mas não menos importante, nós temos o que provavelmente é o prisioneiro mais perigoso e assustador que o mundo já viu, chamado Nico Jenkins. Mesmo os criminosos mais barra pesada e líderes de gangues na prisão morrem de medo desse homem. Nico Jenkins sempre esteve absolutamente fora de controle. Quando tinha apenas 15 anos, já detido, ele provocou uma rebelião na prisão, deixando vários detentos feridos. Em um curto período de liberdade, ele matou várias pessoas inocentes depois de inventar uma seita dentro da cadeia. Ele descreve a si mesmo como um discípulo do deus serpente Apophis, para quem ele regularmente precisa fazer um sacrifício. Portanto, mesmo na prisão, ninguém estava seguro e todos temiam ser a próxima vítima do seu ritual. Sua aparência intimidadora faz com que mesmo grupos grandes e violentos não tentem nada contra ele por puro medo. O sistema de justiça americano provavelmente nunca lidou com alguém tão perigoso quanto Nico Jenkins. Por isso, ele foi sentenciado a 450 anos de prisão. E esse foi o nosso vídeo sobre os homens mais perigosos do mundo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos que exploram o lado obscuro da sociedade. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.